Bom, vamos lá. Mesma coisa da outra aula, tudo que está aqui é tudo que vai cair na prova. Meu nome é Nilson Fortaleza, sou de Fortaleza, Fortaleza, eu estou bem esse. Eu sou anestesista e tempo de dor, acho que alguns que já passaram comigo no JF, Josimar. Tem esse? E o Matheus. Foi muito ruim lá no JF? Melhor do que com a Daniela, né? Você vê, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Sempre que vocês forem ver uma receita minha de um clínico de dor, vocês vão ver assim: antidepressivo, anticonvulsivante, um analgésico, tipo de pirona, paracetamol, às vezes um relaxante muscular, como ciprofloxacina. Vocês vão ver, é uma receita gigantesca. Vixe Maria, que coisa horrível, né? Bom, eu preciso voltar um pouquinho com vocês sobre fisiopatologia da dor, que é um assunto chato pra caramba, mas eu vou tentar deixar o mais tranquilo possível. Porque você só pode saber onde usar aquela medicação e por que usou, e não porque o Dr. Nilson é maluco de botar um monte de remédio, mas ele tem que, você tem que saber por que eu estou usando. E aí justifica. Ah, é por isso. Eu vou começar a falar e eu não vou seguir os slides. Apesar de tudo que eu estou falando, vai estar aqui. Depois eu vou passando e vou acelerar alguns pontos, porque eu já teria falado aqui com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Quem sabe como se dá a dor? Alguém falou? Não. Até chegar, você vai. Bom, enfim. É mais ou menos assim, pessoal. Eu desenho muito bem. Então, imaginem, tá? A dor ela pode ser aguda e pode ser crônica. A intenção da aula que é fazer que o médico generalista, como eu disse da outra vez, saiba um pouco de anestesia, não fale loucura. A mesma coisa é essa aula de dor. Que vocês saibam o que é o tratamento da dor, para vocês não acharem e não comentarem coisas totalmente erradas a respeito disso. Então vamos lá. Se você tiver vamos fazer primeiro de tudo, o que é dor? É uma sensação desagradável que ela é pessoal, porque o estímulo que eu dou, o beliscão que eu dou na anúbia, é o mesmo beliscão que eu dou nela e dou na leda. Dou na leda, ela vai sentir de uma forma e ela de outra, e a intensidade que eu fiz foi a mesma. Mas isso é porque é uma sensação desagradável, mas é pessoal. E eu não tenho como dizer que ela tem menos dor, tem mais dor. Não, ela está sentindo dor, está mentindo, não é tudo isso, não. Tanto que o trabalho científico que a gente faz tem sempre ver, a avaliação é como o paciente relata a dor, ele refere a dor. Então, não é porque a cirurgia de vesícula dói para a leda e não dói para a anúbia, que a leda está exagerando. Não, é ela mesmo que é assim, porque tem mais receptores, porque tem alguma carga emocional atrás disso. Então, em todo caso, dor, essa sensação desagradável, que ela é pessoal, e geralmente, 90% das vezes, muitas vezes, está relacionada com uma lesão de tecido. Pele em qualquer tecido, tá bom? Pode não ter lesão de tecido? Pode. Dê para mim um exemplo de uma
dor que não tem lesão de tecido nenhum? Fibromialgia. Por que fibromialgia? Como é que ela é, a fibromialgia? É uma exacerbação do estímulo doloroso. A percepção dolorosa, né? Algumas vezes a pessoa não deveria sentir dor para aquele estímulo, mas no paciente que é fibromialgia, ele sente dor. Eu entendi, mas se você escrever isso naquela provinha do Enem, não dá certo não. Porque não tem a percepção da dor. Quer dizer, não tem um estímulo doloroso. Todo paciente fibromialgia, uma das coisas que eles vão falar, geralmente é mulher, 40 anos. Então, essa paciente, geralmente ela vai dizer assim: doutor, esse ar-condicionado, o vento parece que está me cortando. O cós da calça está doendo muito. Mas ela está mentindo, não, ela está com dor, ela nunca tem dor. Ela tem isso mesmo. E eu tenho que saber, ela vai dizer que essa dor é 10, 9, 8, e aí tem outras causas. Mas enfim, não tem um estímulo doloroso, mas o paciente percebe como dor. Então a dor é uma sensação desagradável, geralmente relacionada a um estímulo doloroso, geralmente, tá bom? Bom, vamos no normal, ter um estímulo doloroso. O que acontece? Ó, o desenho maravilhoso, aqui o nada, não tem isso. Aqui eu tenho uma lesão. Houve a lesão, em cada lugar vai ter um tal de nociceptor, tá bom? Que vai ser estimulado o nociceptor. Nociceptor é a pontinha do neurônio. Nós temos fibras nervosas que são fibras nervosas. Mas quais são elas? ABC. Tá certo, é isso mesmo. Tem a alfa, beta, gama, delta, tem a B e tem a fibra C. As fibras da dor são as fibras A, delta e C. A delta com pouco mielina e a C sem mielina nenhuma. Para que nos importa isso? Porque quando tem mielina, o estímulo chega mais rápido. Então ela vai estar relacionada com uma dor primária. Eu pego ali, eu faço aquele beliscão e a dor chega rápido. Foi uma fibra mielínica, mielinizada, que é a delta. Mas aquela dor de vesícula, de cólica uterina, tem as duas fibras também. Mas a fibra C, que é mais aquele negócio não localizado, geralmente está relacionado com esse tipo de dor. Mas enfim, chegou aqui o tal do estímulo doloroso. Esse aqui é a perninha do neurônio. Fibra A, delta e C vai até o gânglio da raiz dorsal. Isso aqui é tão importante. Tá? Vai até o gânglio da raiz dorsal. Ele vai entrar aonde? Na medula. A medula não é assim? É isso aí. Vai entrar no corno posterior da medula, vai cruzar, se liga aqui com outros neurônios que são interneurônios, cruza a medula e sobe, vai para o cérebro vai e diz: olha, está tendo dor, mas eu vou começar a dar analgesia. Senão todo mundo, a qualquer estímulo, só ia ter dor com cultura e qualquer coisa. Então o próprio organismo ele vai fazer: vixe, eu tenho que dar uma aliviada nessa dor. Como é que eu vou aliviar? Eu vou mandar por fibras descendentes, analgesia até aqui. E aí ele vai usar o quê? Ele vai aumentar a endorfina, os opioides endógenos, ele vai, vamos aumentar a endorfina, opioides endógenos, vai diminuir a quantidade de nociceptor, ele vai aumentar na fenda sináptica algumas substâncias que vão causar analgesia, que são elas: noradrenalina, dopa, acetilcolina e serotonina. Vai diminuir a minha resposta inflamatória
ele vai fazer alguma coisa para aumentar o limiar de dor. Acabei de falar para vocês um monte de substância que o organismo libera para aliviar a dor. O que é o remédio que nós vamos fazer? Todos esses que vão ajudar o organismo a aliviar a dor. Portanto, a nossa receita vai ser sempre de um monte de medicação, porque é uma cascata de dor. Nessa cascata tem várias substâncias que eu vou. Dipirona, anti-inflamatório, antidepressivo, aumenta aquelas substâncias que eu falei, analgésicas. Acetilcolina, dora, dopa. Se o organismo já faz isso, toda vez que eu fizer alguma substância que melhora, eu faço igual. O opioide, aumenta o receptor opioide, age no receptor opioide. Então, tudo isso, por isso que eu vou ter uma analgesia com muitas medicações. Já viram que não é loucura, uma receita cheia de remédio, tá? Então, dor é aquilo que eu falei. Classificações de dor. São vários tipos de classificações. Vai classificar como tempo, vai classificar local e tudo mais. É só uma das formas que a gente classifica. Isso aqui é bom saber, mas é bom saber. Ela pode ser uma dor transitória, uma dor aguda, uma dor crônica oncológica e uma dor oncológica, não oncológica e oncológica. A dor transitória, ela ativa nossos receptores, mas não tem lesão tecidual. Não está errado isso, né? Porque diz que uma picada de agulha não tem lesão no tecido. Tem lesão no tecido. Eu só copiei o que estava no livro. Mas tem essa classificação. Já uma dor aguda vai ativar aqueles nossos receptores, né? E ela vai. E ela vai curar depois que tiver parar de ter dor, depois que tiver a cura do tecido, da lesão. A dor oncológica, vamos lá, deixa eu explicar, porque isso aqui é bem importante. Toda vez que você fala de dor aguda, a gente vê em livro que são 3 meses de dor, passou disso, é dor crônica. É mais ou menos, porque como é que é a definição? Toda vez que tiver a cura do tecido, a dor desaparece. Então, se a núbia tira a unha e a unha, essa cicatrização se dá em uma semana, depois de uma semana não deve ter mais dor nenhuma e ela continuar com dor, já é uma dor que está cronificando, tá certo? E não deu 3 meses. Então, teve a cura do tecido, a cura da lesão, com certeza deve parar a dor, tá certo? Já a dor crônica é tudo que vai além da dor aguda, além da cicatrização, ok? Quando você fala de dor crônica, você está falando de 2 tipos de dor, a dor oncológica e a dor não oncológica. Dor oncológica, preste atenção, é tudo relacionado ao câncer. O tumor de laringe causa dor local? Causa. Pode dar uma dor do tipo neuropática? Pode, porque pode estar infiltrando algum nervo e dar uma dor neuropática oncológica. Pode dar uma dor por causa da cirurgia? Pode, dor oncológica. Se eu falei que o paciente tinha câncer, mas ele tinha fibromialgia, não é oncológica. Mas dor com câncer relacionada àquela doença, sim. O tratamento, inclusive, quando eu falo que o paciente fez quimioterapia, radioterapia pode dar muita dor neuropática, quimioterápicos também dão dor neuropática, que são dores oncológicas, neuropática ou não, tá bom? E o resto é uma dor não oncológica. Entenderam? A dor aguda, ela vai ser desencadeada por uma lesão do tecido, ela serve como aviso para o organismo para se proteger, ela vai ativar os nossos receptores e vai ativar o sistema nervoso simpático. Sempre que você tem uma dor aguda, você tem um paciente taquicárdico, hipertenso, taquipneico, ok?
Exatamente assim, porque ativa o sistema nervoso simpático. Aí, termina com a cura da lesão. Deve responder ao tratamento, e o culpado desse tratamento somos nós, principalmente vocês que vão receber esses pacientes lá na sala de recuperação, tem que otimizar, ou na enfermaria, otimizar o tratamento da dor e ter a duração limitada. Já a dor crônica, essa diferença também é bem importante. Ela vai se perpetuar além da lesão, além da cura da lesão, não serve para nada para o organismo, só para perturbar mesmo. Ela vai ter um negócio chamado sensibilização central e anormalidades. O que é isso? Toda vez que você tem uma dor aguda que se transforma em crônica, o organismo começou a liberar muita substância, começou a fazer aumento de receptores de dor, e por isso ela vai começar a se perpetuar. São anormalidades do sistema nervoso central, sensibilização central e anormalidades do sistema nervoso. E tem uma adaptação fisiológica, porque já pensou um paciente com uma dor de 5 meses taquicárdico hipertenso? Ele vai morrer infartado. Então não é isso, ele se adapta e não tem. Então, se o paciente, eu digo numa questão de prova, que o paciente tem taquicardia e hipertensão por causa da dor, provavelmente é uma dor aguda, não uma dor crônica. Ela é uma dor que é resistente ao tratamento, por isso você usa um monte de medicação e tem uma longa duração. Isso aqui foi o que eu falei. Esses slides estão aqui, todos vocês pegam e acompanham depois na aula, tá? Foi o que eu falei de como faz essa via. Outra classificação de dor é uma dor nociceptiva, a dor pode ser inflamatória, a dor neuropática e uma dor central. A dor nociceptiva pode ser somática ou visceral, também já falei no comecinho, que é a dor da superfície cutânea, muscular, tá certo? Ela é bem localizada, geralmente está relacionada com a fibra A delta. E a dor visceral, que é aquela mal localizada. O paciente nunca sabe dizer que a dor, apendicite, às vezes a dor não é aqui, é no umbigo. Tem sempre uma alteraçãozinha, não localiza muito bem, uma dor vaga e profunda. A dor inflamatória, Manuel Cláudio, né? Tem uma lesão de tecido importante, vai liberar aqueles mediadores pró-inflamatórios, prostaglandina e tudo mais, leucotrienos e tudo mais. E tem uma resposta bem exagerada. A dor neuropática, que também é muito importante, vocês vão chegar no consultório e o paciente vai dizer assim, geralmente, doutor, eu estou com uma dor que vem em formigamento, ou queimação, ou uma coceirinha, um prurido. Isso, muita gente já diz, dor neuropática. Não. A dor só é neuropática se ela tiver, além de ser formigamento, queimação, ela for no trajeto do nervo. Muitas vezes você tem uma dor muscular, uma dor miofacial, uma contratura muscular, e tem formigamento porque pega um pouquinho do nervo ali, mas é só no local, não tem um trajeto. Porque a dor neuropática, ela tem que ter uma lesão no nervo, tá certo? Às vezes até no sistema nervoso central. Ela tem uma resposta totalmente anormal e é bem exagerada. E, por exemplo, a neuralgia pós-herpética. Às vezes aqui é a neuropatia diabética, que é como o paciente descreve a neuropatia diabética. Bota e luva. Pode ser queimação, formigamento ou dormência. Mas geralmente é dormência, formigamento em bota ou luva. Tá? A dor neuropática vai ter alteração dos neurotransmissores excitatórios. Alguns neurotransmissores excitam, outros inibem, porque aí o organismo faz analgesia, quando eu aumento os neurotransmissores inibitórios. E tem alteração do sistema nervoso simpático também. Bom, alguém sabe o que é a rodinha? Pode ler e me explica o que é. Exatamente. Quando você tem uma dor a um estímulo não doloroso, a um estímulo não nocivo.
Tem muita coisa que eu falei até na aula para os meninos, é assim, olha, isso aqui, não diga que eu falei isso, mas entenda, porque muita coisa é mais didática. Se eu dissesse, não é, pelo amor de Deus, se eu dissesse que a fibromialgia é um paciente com alodínia, é para você entender. Não tem estímulo doloroso, mas ele sente dor. Um ar-condicionado não pode cortar a garganta, mas é um estímulo não doloroso que o paciente relata como muita dor. Geralmente a alodínia está relacionado com dor neuropática, com alguma lesão de nervo, ok? Bom, outro nomezinho que a gente usa é hiperalgesia. É uma sensibilidade aumentada a um estímulo nocivo. Você a Juliana, eu vou beliscar a Juliana. E ela dá um escândalo e sai gritando de dor. E processo, inclusive, né? Mas aí, se ela fizer isso, ela está tendo uma hiperalgesia. Ela teve o estímulo doloroso, sim, mas ela exagerou aquela sensação, quer dizer, ela sentiu de forma exagerada. Já a hiperestesia é uma sensibilidade aumentada a um estímulo térmico, por exemplo, térmico não doloroso. Eu posso apenas pegar no braço dela e ela não sente dor, mas ela sente o peso, uma sensação exagerada. E a disestesia é tudo que é isso aí diferente. Então, a alodínia, dor a estímulo não doloroso. Hiperalgesia é uma dor exagerada a um estímulo que é doloroso, um estímulo nocivo. E a hiperalgesia e a hiperestesia é uma sensação aumentada a um estímulo, ok? E a disestesia, tudo e qualquer coisa. Então, esses três primeiros eu posso ter um paciente de fibromialgia? Pode, mas geralmente isso aqui está muito relacionado com dor neuropática, tá bom? A fibromialgia é uma coisinha à parte, porque ainda hoje ninguém sabe onde é que ela se classifica. Não sabe se é uma doença reumatológica, não sabe se é uma doença psiquiátrica. Aí eles mandam, os dois mandam para o lixão da medicina, que é a clínica de dor. Eles não resolvem, manda para a gente, que também não resolvemos tanto, porque o paciente tem uma coisa mais complexa. Então, como ninguém sabe muito bem como é que é a fibromialgia, ninguém pode classificá-la como uma dor. Sempre que você vai ler fibromialgia, está sempre no capítulo de dor, tem dor isso, dor aquilo, dor não sei o quê, e fibromialgia, é bem a parte. Neurologia pós-herpética pode ter hiperalgesia, pode ter. A alodínia raramente, é mais hiperalgesia. Disestesia é tudo que é diferente. Tudo isso aqui é disestesia. Tá certo? Bom, vamos lá. Não cheguei no tratamento ainda. Isso aí você já viu na farmacologia, né? Que você tem a formação de uma lesão inflamatória, você vai ter liberação de prostaglandina e prostaciclina, e aí, por isso que eu vou usar o anti-inflamatório. Toda vez que eu tenho liberação de prostaglandina, eu aumento aquele limiar de dor, e o estímulo, cada vez o estímulo menor, aumenta mais, eu tenho uma sensação de dor maior. Então, se eu tiver essa coisa se perpetuando, eu tenho uma dor crônica. Para que eu vou tratar a dor aguda? Eu vou tratar para dar conforto ao paciente, é claro, para diminuir a complicação cardiorrespiratória. Lembrem que vocês estão na sala de recuperação, recebendo um paciente com aquele talho na barriga, não consegue respirar muito bem, profundamente, ele vai fazer telectasia, porque não consegue respirar profundamente, vai ficar muito tempo parado, vai ter complicação tromboembólica, vai diminuir a resposta neuroendócrina ao estresse. Eu preciso mobilizar rápido o paciente, preciso dar alta para poder chegar a outro paciente, tenho que diminuir o custo do paciente no hospital, e quando eu não trato uma dor aguda, mais fácil o paciente desencadeia uma dor crônica. Tá bom? Bom,
Como é que eu vou tratar essa dor aguda? Depende do que foi que ele fez. O local da cirurgia é o que eu vou saber, o que é que eu vou usar. A intensidade da dor que é de cada um. Então, vai ter paciente que vai precisar de opioide, o outro não vai, depende de como ele responde. Um paciente de estado físico, se ele é muito grave ou menos grave, eu posso usar opioide, não posso usar opioide, vou ter depressão respiratória, não vai. Se tem profissional para isso, a experiência do profissional, porque não adianta dizer, faz morfina, se eu não sei usar morfina, então eu não vou usar. Né? O risco para o paciente e o custo. Para saber disso, eu preciso que o paciente me diga quanto é que está a dor dele. Então, a gente usa uma escala, tem várias escalas, mas basicamente a EVA, ou EVA, é uma escalinha visual analógica que vai de 0 a 10 ou de 1 a 10. 10 será a pior dor do mundo. Todo trabalho científico que você vai ter a escala para o paciente dizer quanto que está a dor, eu tenho que comparar. Eu dou a medicação, ele está com dor 9, dou a medicação, quanto tempo depois a dor diminui. Tá? Então eu preciso dizer para o paciente que, olha, dor 10 é a pior dor do mundo. Aí você faz um trabalho lindo, desenho do trabalho, chega no paciente, a sua pior dor é dor 10, aquela dor de se rasgar, se jogar no chão, é muito ruim, essa é a dor 10. Se eu tomou remédio, estou vendo se está melhor da dor, quanto está a sua dor agora? Está 10, doutor. Não está 10 não, isso. Vamos de novo. Aí você não consegue fazer se você não conseguir explicar muito bem o paciente, tá bom? Em 1920, eu já gosto dessa data, né? Lançaram essa escada de dor, que também é muito importante. Tá? A escala de dor ela foi lançada para tratamento de dor oncológica. Tudo da dor nasce com oncologia. Vocês veem que lá quando eu tenho aqui uma dor de 1 a 3, diz o paciente, imagina um tumor, o paciente com um tumor, e esse tumor vai crescendo com o passar do tempo. No começo o paciente está com uma dor, não, a dor 3, ela é contínua, mas é 3, não chega a tanto. O que é que eu vou fazer com ele? Eu vou dar analgésico, anti-inflamatório. Quando eu digo anti-inflamatório, lembrem-se, isso aqui é uma escala analgésica de dor crônica. Quando eu vou dar um analgésico anti-inflamatório, eu estou falando de dipirona ou paracetamol. Quem tem filho, com febre, você dá o quê? E dá paracetamol? Por quê? Não serve nada. Então, mas isso é experiência minha, viu, pessoal? Mas pode ser dipirona ou paracetamol. Uma dose X que a gente vai ver daqui a pouco. Junto disso, está sempre em toda a escada, tem o adjuvante, que eu vou já falar quem é. Mas eu faço a dipirona, faço ou paracetamol, se for alérgico, coitado, e eu espero ver se ele melhora da dor. Melhorou. Só que o tumor cresceu. O tumor cresceu, começou a invadir mais estruturas e agora ele chega para mim com a dor 6. Aqui vai de 4 a 7. Chega com a dor 6. Aí eu acrescento um opioide, que é um opioide fraco. Quais são os opioides fracos? Qual a diferença de um para o outro? Tem um para os dois. Muito bem, mas a gente vai saber disso daqui a pouco. Os dois têm a mesma potência, tanto faz eu fazer tramadol como codeína, a escolha vocês vão ver daqui a pouco, como é que a gente vai fazer essa escolha. Mas eu continuo dando para ele a dipirona. Então eu faço tramadol no horário X e a dipirona no horário Y, ok? Tá. E aí o tumor cresceu. Agora ele está com a dor 9. Eu agora faço um opioide forte, continuo dando o meu anti-inflamatório, a minha dipirona, e eu continuo com o opioide fraco ou não? Não está escrito aqui, né? Então pronto, não. Por que eu não misturo os dois?
Tá? Olha, se um é forte, o outro é fraco, eu vou dar o fraco para quê? Eu vou só, se eu fizer isso, e se eu encontrar alguma prescrição de vocês com isso, eu vou ter muito ódio. Olha, é assim, deu morfina, deu metadona, deu opioide forte, tira o opioide fraco. Para que você vai dar o fraco? Só se tiver efeito colateral, só se tiver louco, porque não precisa, vai ter só mais efeito colateral. Você já está dando forte. Você aumenta a dose do forte, se a dor aumentar mais ainda, e só, tá bom? A escada parava aqui. Mas aí, hoje em dia, eu acho que os meninos viram, a gente faz alguns procedimentos analgésicos. Bloqueio, infiltração de xilocaína, de opioide, de corticoide, de metadona, enfim, de algumas outras substâncias. Então, nós temos isso aqui também. Esse ideal é que ele corre solto em toda a escada, tá certo? A escala analgésica ela para aqui. Mas, e para a dor aguda? Então, a núbia, só lembrando, a núbia está lá na sala de recuperação e ela pegou um paciente com uma dor aguda, pós-operatória, intensa. Aí a escada é ao contrário. Ao invés da gente ir subindo, a gente vai agora descendo, porque ele vai começar com uma dor muito forte, o tecido, a lesão vai cicatrizando e a dor vai diminuindo. Então ela começa lá na sala de recuperação com a morfina ou o fentanil, aí pode fazer, que está sendo olhado, faz a morfina, faz o anti-inflamatório, aí faz o anti-inflamatório aquele ibuprofeno, cetoprofeno, porque vai dar por pouco tempo, não de forma crônica, faz isso, faz mais a dipirona e faz o adjuvante que nós vamos ver depois. Dias depois, o paciente já está com menos dor no quarto, o cirurgião começa a diminuir, tira a morfina e passa para tramadol ou codeína, continua com a dipirona, anti-inflamatório. Dias depois, cicatrização, menos dor, fica só com dipirona e pronto. Cicatrizou, acabou. Então eu subo a escada para uma dor crônica, eu desço essa escada para uma dor aguda. Entenderam? O que é que a gente mais usa? Anti-inflamatório, opioides, antidepressivos e anticonvulsivantes e outros. Via administração. Bom, voltando agora para a dor crônica. Dor crônica, eu não tenho paciente com acesso venoso, né? Eu tenho paciente no ambulatório. E aí eu tenho a melhor forma, a forma oral, da medicação mais fácil para ele. Em compensação, tem alguns efeitos colaterais. Pode dar vômito, destruir a medicação por causa do pH. A forma venosa é boa? É boa, porque tem uma latência pequena. Em compensação, o paciente já está com dor. E eu todo dia fazer 2 aplicações venosas não justifica. A mesma coisa se for intramuscular. Também pode ser subcutâneo, cai na mesma situação. Tem também a via transdérmica e a via sublingual e a via intranasal. Bom, onde é que eles agem, as medicações? As medicações eu tenho que pegar aquela cascata e quanto mais ela agir em pontos da cascata da dor, melhor para mim, melhor para o paciente, vai ter menos dor. Ele tem que agir na periferia, como um anti-inflamatório, que também vai agir lá no centro, vocês vão já ver por quê. Os anestésicos locais, que vão também agir nas duas situações. Os opioides, que agem na medula e no cérebro. Mas eu faço um negocinho chamado analgesia multimodal. O que é analgesia multimodal? Usa várias classes. Oi? Usa várias classes, né? Várias classes, Diminui a dose, exatamente. diminui o efeito colateral. Muito bem. Então eu vou usar aquela cascata, eu uso o opioide, eu uso o anti-inflamatório, eu uso o adjuvante, mas eu não vou usar todos em dose alta.
eu uso dose baixa. Então, quando eu tenho um tramadol que dá vômito, eu tenho um tramadol que dá vômito, mas eu não uso de 6 em 6 horas. Eu uso de 8 em 8 ou de 12 em 12. Eu uso depois também a dipirona, não de 6 em 6, mas de 12 em 12. Eu não uso o antidepressivo 2 vezes por dia, nem uma dose alta, eu uso uma dose muito baixa, tá? Porque todos eu quero que aumente meu limiar de dor, tá bom? É mais ou menos assim. E ainda quando se juntam, eles aumentam a potência um do outro. Então eu tenho 7 horas da manhã, eu vou fazer assim. Dipirona geralmente seria de 6 em 6 horas, tá? Para novo. Eu vou fazer aqui uma dipirona às 7 horas e vou fazer uma dipirona bem aqui. Ela vai dar essa analgesia. Estão ouvindo? Ouvindo aí atrás? Tá. Aqui, essa analgesia. Mas eu usei o tramadol. E na minha receita, o tramadol vai dar, que seria de 6 em 6 horas, eu vou fazer de 12 horas. E eu vou fazer às 10 horas e às 16 horas. Ela vai ter essa analgesia e essa analgesia. Já tive um limiar de dor aumentado durante o dia todo, com baixa dose de medicação, pouco efeito colateral. Se somar os efeitos, uma analgesia melhor. Isso é a minha analgesia multimoral. Além disso, eu ainda uso um adjuvante, ou antidepressivo, ou anticonvulsivante, ou uma cetamina, enfim, um adjuvante qualquer. E geralmente eles têm uma ação antidepressiva, por exemplo, uma ação analgésica de 24 horas, que potencializa muito mais a minha analgesia. Então já viram por que a minha prescrição de dor tem tanto remédio, mas é tudo uma dose pequena, tá? Anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele tem ação periférica e central. Toda vez que eu tenho uma lesão, o organismo libera uma substância chamada substância P. Essa substância é horrível, porque ela aumenta a dor, ela diminui o limiar de dor. O anti-inflamatório, que a gente pensava agir só naquela, bloqueando a prostaglandina, tá certo? Ele também faz uma ação central, porque ela vai diminuir a liberação de substância P, tá? Então ele tem 2 ações na cascata, na ação anti-inflamatória mesmo e na liberação de substância P diminuindo, que ela é responsável por aumentar a dor. Efeitos colaterais importantes: gastro, todo mundo sabe, da gastrite. Sistema nervoso central pode ter convulsão. No sistema hemático pode dar sangramento, insuficiência renal, urinário, respiratório pode dar broncoespasmo, pele pode ter reação cutânea, tá certo? São efeitos colaterais do anti-inflamatório. E o que é que eu uso? Lá na sala de recuperação, você vai usar a dipirona, mas eu não. A dipirona, se eu estivesse dando aula nos Estados Unidos, eu usaria paracetamol. Aqui eu tenho que usar a dipirona. Eu uso a dipirona, eu uso o cetoprofeno ou algum outro extra, enfim, algum anti-inflamatório agudo, tem importância, mas lá no paciente crônico eu vou usar a dipirona ou paracetamol, e esses anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, diclofenaco, eles vão dar essas reações muito severas. Então eu não vou usar durante 6 meses anti-inflamatório, muito menos se for veneno. Então, numa questão de prova, se eu tiver paciente com dor, usando anti-inflamatório, isso é Covid? Está vindo outra onda de Covid, né?
10 dias, 20 dias, vai matar o velhinho influencial, sem dor para sempre. Porque vai morrer influencial. Vocês sabem fazer receita? É, né? Quem tem que saber sou eu, né? Tu não, vem. Não se preocupe não. Dipirona. Você quer uma receita, um receituário do IJF, paciente e tal. Você vai fazer para mim uma receita de dipirona e de tramadol. Eu vou te dizer como é que é. Dipirona você vai dar um comprimido de 6 em 6 horas e tramadol um comprimido de 8 em 8 horas. Como é que você bota essa receita? É muita pressão? Processo. Vai todo mundo ajudando. Dipirona, Vioral. 6 e 6. Meninas, isso aqui, como eu sou da vivência de coisa prática, da aula prática, então isso aqui para vocês é só para vocês aprenderem a fazer. Escreve aí, eu acho que é importante. Se não achar, não tem importância. Mas eu acho que é bem legal vocês aprenderem isso, viu? Pode. Geralmente a gente faz assim. Tem um negocinho chamado, ele vai começar com isso aqui. Era o símbolo de receita. Na realidade, isso aqui era um olho de um deus. Muito bem. O uso oral, você bota bem aqui. Uso oral, uso intramuscular, uso X. Aí começa. Dipirona. Muito bem, quantos gramas? 500 miligramas, ou grama, quanto é? 500 miligramas? 500 miligramas. Aquele tracinho você queria agora? Não. Ou uma caixa, 2 caixas, ou se for para o SUS, quantos comprimidos que você quer que ele tome? Bota aqui 200 comprimidos, porque vai ser uma dor crônica, 200 comprimidos. Muito bem. Oi? Agora bota. Ele vai tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Não, só tomar. Aí você vai colocar tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Tá ótimo. Vamos lá às dicas. Pessoal, dica de paciente. Sabe aquele paciente que falou a dor 10, show, e estava sem dor? É o mesmo que tem esse cognitivo mais complicado, que você tem que fazer uma receita com a letra bonita, ótimo, ou no computador, e escrever o mais por extenso possível. A outra dica é, nunca façam um comprimido, não, bota 0,1, porque às vezes eles colocam 11, 21, para poder pegar mais remédio, alguma coisa, e vai que tome, que tem alergia a alguma coisa, a culpa é sua. Então, 21, eu não coloco CP, eu coloco comprimido, 6 em 6 horas está certo, mas como eu faço aquela medicação daquele jeito, eu coloco na minha prescrição de dor, tomar um comprimido, 6 horas e 13 horas, ok? 2, tramadol. O tramadol é de 50 miligramas.
ele não dá no SUS, então eu vou ter que comprar caixas, são 3 caixas, isso aqui é um 5x, 3 caixas, vai tomar, a letra linda que eu disse que tinha que ter, tomar um comprimido, ao invés de 8 em 8, eu vou colocar 10 horas e 19 horas, e assim por diante. Terminei a receita, tracinho, para quê? Para ele não botar mais nada além disso. Qual é seu nome? Sabrina. E a data que você fez, dia 20 de novembro, setembro, entendeu? É assim que se faz uma receita. Me apareça com receita diferente agora. Bom, e a dose da dipirona? Vamos lá. Quanto é que eu dou de dipirona? 1 grão, né? Adulto. Como é? Eu não sei. É? 1 grama de dipirona? Então, tanto faz ser para ele, que tem 80 quilos, como para você que tem 40, é 1 grama. Exato. É de 30 a 50 miligramas por quilo por dose. Tá certo? Ah, professor, vai ficar muita coisa. A dose ainda é essa mesmo. Mas lembre-se também que eu vou dar bem menos do que é necessário. Tá bom? Outros anti-inflamatórios que a gente usa, cetoprofeno, piroxicam, meloxicam, mesulida. Que a gente pode usar, lançar mão, e quando eu faço isso em pacientes com dor crônica, eles estão com uma agudização da dor, e eu faço por pouco tempo, 5 dias, 6 dias, e lembre-se que a dose é bem pequena. Os opioides. Os opioides, eles vão agir em outra parte daquela cascata da dor. Eles agora vão agir nos receptores opioides, delta, mi, kappa, e eles vão inibir a transmissão da dor na medula até córtex, e altera também a reação emocional. Eles podem ser agonistas, antagonistas, antagonistas, e podem ser... Geralmente a gente vai usar codeína ou tramadol comprimido na dor crônica. Tem diferença de um para o outro? Os dois são equipotentes. Então, a mesma potência analgésica que tem a codeína, tem o tramadol. E qual o senhor usa? Eu não. Eu uso o tramadol. Vai vomitar isso. Vai não. Por que eu faço o tramadol? Porque, meninos, o tramadol, ele tem um plus. Qual é? Ele também ele também inibe a recaptação de serotonina. Quando alguma substância inibe a recaptação de serotonina, eu vou ter mais serotonina na fenda. O que é que o organismo fez no começo da aula que eu disse para dar analgesia? Aumenta serotonina, noradioxeticolina na fenda para aumentar o limiar de dor. O tramadol, além de agir no receptor opioide, ele também vai fazer isso. Então ele vai agir em 2 lugares da cascata da dor. Aí eu faço isso. Ele dá náusea e vômito? Dá, mas também não é assim não dá tanto não. Tá? E a dose é pequena, não vai ter isso não. E se tiver, a gente faz o anti-remédio. Pode usar a buprenorfina também, que aí ele já é um opioide mais forte. A morfina, oxicodona, que quem assistiu House, oxicodona, ou então agora tem uma série Netflix. Vicodina. Que também é horrível. Oi? Vocês sabem por que nos Estados Unidos têm tanto problema com opioide? Primeiro que qualquer pessoa passa, é livre acesso, e qualquer dor de cabeça, oxicodona. Oxicodona. Ao invés de usar a dipirona, eles vão usar um opioide. Usa o paracetamol, que é muito leve, tem uma ação analgésica pequena, a meu ver, e eles passam logo para o opioide. E aí fica muito fácil de você se viciar. Então, todo o trabalho científico que a gente vai fazer, eles querem muito que a gente faça de
de substâncias que poupem o uso de opioides, porque para eles é importante. A gente ainda não está nesse nível, a gente ainda tem muito medo de passar opioides, de prescrever opioide, o que está certo. Especialíssimo. Quer dizer, não sei, mas que seja, é fácil, todo mundo passa. A receita do tramadol e codeína é a branca carbonada, dos opioides fortes, elas são uma cartelinha amarela, que a gente tem que pegar na Secretaria de Saúde. Bom, aí a dose de morfina e de metadona, que é outra medicação tão boa para dor, e aí vem a mesma situação de metadona ou morfina, tanto faz, mesmo analgesia, porém, a metadona, que é mais barata, sintética, e ela dá menos efeito colateral, e ela às vezes é muito usada para quem está em abuso de morfina, a gente troca por metadona. Ela, além disso, ainda tem outro fator muito bom. Ela inibe o receptor N-metil-D-aspartato, que é um receptor que está responsável por muito aumento da dor, tá certo? Então, do mesmo jeito que o tramadol tem 2 ações, eu tenho aqui a metadona com 2 ações. A gente usa, quem for comigo no laboratório vai ver que a gente usa muito metadona. Qual receptor, professor? Oi? Qual receptor? N-metil-D-aspartato. Bom, mas aí o paciente está com dor e está usando morfina. A dica é Josimar. A dica é, a morfina, eu tenho um comprimido de 10 e comprimido de 30. Meu paciente tem 70 quilos. Ele começou a ter dor e eu passei morfina para ele, 10 miligramas de 6 em 6 horas. Passou a dor. 2 meses depois ele volta, doutor, a dor está aumentando, porque o tumor cresceu. Aumento para quanto a morfina? Chute. Para 20. De quantas horas? 6 a 6? Mas aí ele continuou a sua dor. 2 meses depois aumentou a dor. Eu tenho um comprimido de 10, de 30 e de 60. Eu faço quanto agora? 30 de 6 em 6. Tá bom. Quais são os efeitos colaterais importantes que vai ter o opioide? Constipação. E constipação? O que mais? Náusea, vômito, sonolência. Se botar náusea e vômito é que nem a mulher de 40 anos. Náusea, vômito, sonolência, depressão respiratória, porque baixa o sensório. Eu expliquei para vocês como é que o opioide faz, você esquece de respirar. Então, cuidado com esse aumento. Mas o paciente já mudou. Agora já está usando, vamos lá, 60 miligramas de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Mas, esqueci seu nome. Leda, ele chegou com mais dor ainda. Já está com 60 de dor de 8 de 6 em 6 e ele tem 70 quilos. Não, você não vai usar na época, você usa morfina. Você só tem morfina no SUS, você vai usar só morfina. Chagas abertas, diz aí. Sabe, aumenta. 120 de morfina. E aí eu vou aumentar até quando? Até matar o paciente. Não, menina. Isso é uma brincadeira para dizer para vocês que opioide forte, metadona, morfina, não tem dose teto. Enquanto no tramadol e na codeína eu posso chegar na codeína a 240 mg por dia e o tramadol a 400 mg, quando eu uso morfina, quem vai barrar o uso da morfina é o efeito colateral. Todo paciente que está com dor, ele não fica sonolento demais a ponto de não usar a morfina. Quando você extrapola a dose, é que ele fica baixo sensório. Tá certo? E você, por isso que a clínica de dor, você tem que ver o paciente regularmente.
e saber como é que ele está se comportando. Os outros efeitos colaterais farmacológicos, sonolência, constipação, náusea, vômito, você tem que ir e vai dando uma regulada. Com o tempo também existe o seguinte, o paciente às vezes ele faz uma tolerância à morfina. Então ele está usando já há 6 meses morfina e estava indo muito bem da analgesia. Tomou, não aumentou, não tem motivo nenhum para ele ter mais dor agora. E ele começa a sentir mais dor. E aí o que eu faço? Eu troco por metadona. Por quê? É isso mesmo. É por quê? Porque aprendeu que era assim, né? Mas não é assim. Sim, mas é isso mesmo. Vamos lá. É assim. Você sabe o que é washout? Você vai fazer um experimento com uma droga X, na parte eu tenho uma droga X para usar. E uma droga Y, mas eu só tenho 5 pacientes, então eu vou usar 5 dias com esses pacientes a droga X, paro de usar, deixo limpar tudo e aí eu volto com o mesmo grupo de pacientes, eu venho com a outra droga, tá certo? Eu faço o comparativo. Tem nada a ver com o que eu vou falar, mas é só para lembrar mais ou menos. Quando eu estou usando morfina, eles vão agir nos receptores delta-MK, mais no Mi, e quando ele começa a se preenche todos os receptores, começa a ter a tolerância, o que é que eu faço? Tiro a morfina, coloco metadona, que vai agir mais em outros receptores, também opioides, mas age mais em outros, e aqueles Mi vão ficar descansando um tempo. Geralmente não responde tão bem a outra medicação, mas dá para segurar um tempo para fazer o washout, mas não é isso, é quase isso, tá? Só para entender, dá para fazer o washout e aí eu volto a morfina na dose que estava antes e o paciente fica bem, tá certo? Isso a gente chama de dança de opioides, de troca de opioides, de rodízio de opioides, isso acontece de forma bem frequente, tá bom? Existe o fentanil, mas aí a dor aumentou e teve muito efeito colateral, mesmo com metadona, dose muito alta, o paciente sonolento, com náusea. Eu não quero que o paciente fique acamado em casa sem dor, eu quero que ele tenha uma qualidade de vida e ele fique sem dor. Aí eu vou fazer uma outra medicação, que estranhamente ninguém perguntou. Por que eu não faço o fentanil? Ora, se o fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina, e eu tenho medo que ele tenha depressão respiratória, então ele vai ter depressão respiratória com fentanil. Não vou fazer isso no ambulatório. Mas inventaram o fentanil transdérmico, um PETzinho de fentanil, que ele só pode ser usado em paciente com dor crônica, e esse paciente que já esteja em uso de opioide forte, numa dose alta, tem uma conversão, para ele não ter depressão respiratória. E aí eu tiro a morfina, coloco o PET de fentanil, de 25, 50, 100, e ele fica sendo trocado a cada 3 dias. Ok? Aí, a mesma coisa daquela situação. Trocou um opioide por outro, é o outro. Tá bom? Uma potência por outra, vai o outro. Esse aqui, o fentanil, fica como um opioide fortíssimo. Tá? Entenderam? Então, paciente que vai usar o fentanil transdérmico tem que ser um paciente que não é virgem de tratamento de opioide. Tá? Se eu fizer em paciente virgem, ele vai ter uma depressão respiratória e vai ficar sem dor para sempre. O antidepressivo, aí são os adjuvantes. Bom, por que eu uso antidepressivo? Já falei, porque eu tenho que ajudar o organismo a aumentar a quantidade de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica. Quando eu aumento isso, eu tenho analgesia. Tá bom?
é isso que acontece, aumentei lá, e aí quem é que vai fazer? O que é que ele vai fazer? Ele vai bloquear o receptor de histamina, inibe o receptor de serotonina, dá um bloqueio simpático e também melhora a depressão. Se em questão de prova tivesse todo paciente com dor crônica tem depressão. Aí. Por isso, usa-se antidepressivo. Não, eu não sou psiquiatra, não uso antidepressivo assim. Eu uso para analgesia. E lembrando que eu tenho aqui uma dose mínima só para aumentar essa quantidade de serotonina, noradrenalina, ok? Tá. Geralmente a gente usa amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico. Manuel Cláudio disse uma coisa que é certíssima: não se usa antidepressivo tricíclico em idoso, não é isso? Queda, tontura, ponto. O antidepressivo, a amitriptilina, por exemplo, ele é usado para a depressão na dose de 100 mg por dia. Ele é de 25, geralmente, e usa 4 comprimidos por dia. Até eu caía com esse dose. Para a dor, a gente vai usar 12,5 ou 25. Aqui tem 50 porque no livro diz 50, mas eu não uso. Então a gente usa 12,5 a 25 miligramas. Que horas? À noite, às 19 horas, para esse paciente que está com dor não ficar saracoteando no meio da casa, não. Ele vai dormir, vai deitar, vai ter sono e acordar já com um efeito bem baixinho do antidepressivo, que já foi uma dose pequena. Então a minha analgesia é com a dose mínima de amitriptilina. Os efeitos colaterais, que são sono, tontura, constipação, boca seca. Bom, isso aí ele pode ter, mas olha a quantidade que eu estou passando de antidepressivo. Tá? Então, se a questão fosse, paciente idoso pode usar amitriptilina como dose analgésica? Sim. Ok? Se eventualmente esse paciente tiver um efeito colateral muito forte, você pode partir para um outro tricíclico que ele também é analgésico, porque assim, não é todo antidepressivo que vai dar analgesia, não. Nos estudos, alguns dão, que são esses aqui, tá bom? Quais são eles, na realidade? A amitriptilina, que é o mais potente, apesar de hoje em dia ser chamado de droga suja, porque tem muitos efeitos colaterais, diz Gabriel, né? Isso atrasar o do Narém, ele seria uma opção também? E quem é o Donarém? Ele é o quê? Paroxetina? O Narém atrasou o dono, voltar no ensino HP. Não. Não seria? Antidepressivo que dá analgesia são os que eu vou falar agora. Os tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina. Os duais, duloxetina e venlafaxina. Inibidor de recaptação de noradrenalina, que eu não sei o nome dele, mas é o específico de nora, ok? São os que dão analgesia. Os outros vão servir para depressão, para uma outra coisa que não é da analgesia, tá certo? Esse talopram, tem que ser esses aqui. Hoje em dia a gente usa muito mais o duloxetina, tá? E pode usar a venla? Pode. Só que a venlafaxina, ou desvenla, a venlafaxina tem uma característica diferente. A venlafaxina, ela vem na dose de 75 mg. E nessa dose, ele é inibidor seletivo de recaptação de serotonina. E isso não é analgésico. Então, toda vez que eu tiver um paciente usando fluoxetina ou venlafaxina na dose de um comprimido, eu estou fazendo um efeito psiquiátrico. Não é o que eu quero. Eu não estou fazendo analgesia. Quando eu vou usar a venlafaxina com 2 comprimidos, ou seja, 150 mg por dia, aí sim eu tenho uma dose analgésica, em compensação, uma dose dolorosa para o bolso, porque é mais cara. Então é melhor fazer duloxetina, que é um pouco mais barato. Ok? E fluoxetina, eu botei aqui que a gente interroga. Lembra daquela paciente fibromiálgica
que a gente não sabe nada? Pois então, a fibromialgia, ela tem, eu digo A, mas pode ser O. Ela tem geralmente uma história de depressão, uma tristeza, alguma coisa assim. Como eu não sou psiquiatra, mas antes dela chegar no psiquiatra, geralmente eles não vão porque são bem resistentes, eu já passo uma fluoxetina também para ela, mas com efeito antidepressivo. Só um comprimido de manhã e continuo com a minha amitriptilina meio comprimido à noite. O professor vai ter uma crise serotoninérgica. Vai não. Por quê? Porque a dose de amitriptilina não seria 100 mg por dia? Então eu ainda vou estar muito abaixo. Mas a professora está usando isso aqui, está usando tramadol, que também inibe a recaptação de serotonina. Mas a dose não é bem pequena, não chega a fazer essa crise serotoninérgica, tá bom? Entenderam? Inibidor seletivo de serotonina não se faz para dor. Você não dá para depressão porque você não é psiquiatra. Eu aqui só botei uma interrogação para se você achar que pode ajudar o paciente enquanto ele chega no psiquiatra, você já dá uma fluoxetinazinha. Mas ele não é analgésico. Inibidor, olha que achou de prova. Inibidor seletivo de recaptação de serotonina não é analgésico. Em algumas publicações pode ter até que ele tem 1/4 de analgesia, mas isso é muito pouco, não nos interessa, a gente não usa para dor, ok? Só falei porque eventualmente a gente pode lançar mão também disso para tirar a depressão do paciente enquanto não chega no psiquiatra. Diz. Certo? Entenderam? E anticonvulsivante? Vocês lembram que eu falei da dor neuropática, que é aquela dor que tem lesão do nervo, que tem o trajeto do nervo? Tá. Imaginem que o nervo é um fio elétrico. E esse fio foi descascado, teve uma lesão, foi descascado. Ele começa a dar choque, por isso formigamento, choque, dormência, naquele trajeto do nervo, ok? O que é que o anticonvulsivante faz? Ele é um selante, é como se fosse uma fita isolante que eu passo no nervo. Ele vai estabilizar a membrana e não dar choque. Convulsão, um monte de fiozinho descascado na cabeça e eu vou passar aquela fita isolante nele. Por isso eu tenho um anticonvulsivante. E todos são anticonvulsivantes, eles são analgésicos do mesmo jeito que o antidepressivo, nem todos. Quais são? Está dando para entender, pessoal? Primeiro, o que ele vai fazer? Estabiliza a membrana, ele vai bloquear o canal de cálcio ou sódio, ele é indicado em dor neuropática. Às vezes, não adianta a gente fazer opioide para paciente neuropática, baixa do anticonvulsivante e já passa. E a epilepsia tem a mesma gênese da neuropática, né? Tem dois grupos que a gente usa: os bloqueadores de canal de sódio e bloqueadores de canal de cálcio. Quando o paciente tem uma dor crônica, ele começa a fazer mais receptores para dor, tá certo? Mais NMDA, ele tem uma liberação de uns genes, cefose, C1, uns genes para fazer mais receptores e o paciente começa a ficar muito ávido por qualquer estímulo causador. Por isso que ele começa aquela alteração do sistema nervoso, que é essa, ele começa a ter mais esses receptores. E aparece um receptor chamado alfa-2-delta, não sei falar isso não, alfa-2-delta, que é um receptor de canal de cálcio específico na membrana, e toda vez que o cálcio entra por aí, eu vou ter dor. Então eu preciso bloquear o cálcio. E eu bloqueio o cálcio com o anticonvulsivante. Qual o anticonvulsivante?
De preferência, os bloqueadores de canal de cálcio, que são a primeira escolha. Quais são os bloqueadores de canal de cálcio de primeira escolha? São os gabapentinoides, gabapentina ou pregabalina, ok? Acontece que no livro, pregabalina mais potente, não acho. Acho que são iguais. Pregabalina menos efeito colateral, também não acho. Também não acho por quê? Porque olha a dose que eu dou. Volta para aquela história. Eu dou uma dose meio abaixo do que é preconizado para dor. Então eu vou ter menos efeito colateral. Tudo isso vai ser bem menos, tá certo? Então, gabapentina e pregabalina são os escolhidos, primeira escolha para a dor neuropática. Exceto, questão de prova, exceto um tipo de dor, onde a primeira escolha são os bloqueadores de canal de sódio, que são carbamazepina, ou oxcarba, ou lamotrigina, que é a dor da neuralgia do trigêmeo, dor de neuralgia facial, geralmente neuralgia de trigêmeo, ou neuralgia de hipoglosso, ou hipofaringe. Ok? Primeira escolha, gabapentinoides. Segunda escolha, bloqueador canal de sódio, que por tabela, mais na frente, ela acaba bloqueando o cálcio também, mas não especificamente esse canal alfa-2 delta. Entenderam? Que síndrome é essa? Como foi que ele conseguiu essa dor? Tá. Como é que é o nome? A Thaís está falando de uma doença que é chata, muito chata, que é uma síndrome dolorosa complexa regional. Síndrome, várias doenças, né? Então ele tem uma dor neuropática, ele deve ter uma dor miofacial, porque como ele não deve ter um pouquinho de atrofia na perna, talvez de não usar, então tem atrofia. Quando tem atrofia, você já diz que é uma dor miofacial, porque a musculatura começa a encurtar. Ele deve ter uma dor do tipo nociceptiva. E aí o que acontece? Eu vou ter que... Lembra daquela dos A, delta e C? Tá. Eles são os que levam estímulo de dor. Mas, quando tem uma dor crônica desse tipo, eles começam a liberar tanto o paciente, tanto o neurotransmissor, que estimula outros neurônios, inclusive o neurônio B, que é simpático. Ao invés de ter uma estimulação simpática, vai estar totalmente desorganizado. Muitas vezes esses pacientes eles apresentam o membro, por exemplo, o membro vai ficar vermelho, ou cianótico, ou inchado, porque o simpático está desestabilizado. O que era para levar estímulo simpático, ele está agora sendo usado para levar estímulo doloroso. Então ele tem dois tipos de dor, por enquanto, 3, né? A dor simpática, a dor miofacial e a dor neuropática. O tratamento tem que ser para as 3 coisas. Para a dor neuropática, gabapentinoide. Para a dor simpática, opioide. Para a dor miofacial, opioide, relaxante muscular e eventualmente algum bloqueio, algum procedimento para dar analgesia. Tá certo? Essa dor simpática, dor complexa regional, tem 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 não tem lesão de nervo, tipo 2 tem lesão de nervo. No caso dele, não deve ter tido lesão de nervo. É uma dor mais fácil de tratar. Mais fácil significa anos tratando. A outra, você trata, só alivia e não passa. A dor dificílima de tratar. Respondi? Tem. Se for sem lesão de nervo, tem. Só que demora muito demais. Viu? O que mais? Sim, acabou não. Entenderam aí então? Primeira escolha para a dor neuropática, gabapentina e pregabalina. Segunda escolha,
carbamazepina ou lamotrigina ou oxcarba. Se for neuralgia do trigêmeo, neuralgia orofacial, carbamazepina. Muito bem. A pregabalina, ele é um anticonvulsivante, mas quando ele foi lançado, eles pegaram aquelas pacientes fibromiálgicas e descobriram que tinha um relaxamento muscular. Aí você começa a ver alguns colegas colocando assim, gabapentina para a fibromialgia. Não. É a pregabalina. Especificamente a pregabalina, ela dá relaxamento muscular. A gabapentina já não dá tanto assim. Então a pregabalina serve para a fibromialgia também. De outros adjuvantes, a gente pode falar de ketamina, cetamina, que é aquele que a gente usa lá na anestesia, que ela vai agir no tal do receptor N-metil-aspartato, que é o mesmo receptor que eu falei, que aumenta muito com a dor crônica, e ele é bloqueado também pela metadona, né? Então você pode usar a ketamina, porque ele inibe receptor, ação receptor de NMDA, serve muito. Receptor de NMDA, substância P, são duas entidades que estão bem ligadas com dor neuropática. Então, ela é usada muito para dor neuropática e às vezes para dor aguda, principalmente no pós-operatório, a gente faz uns bolinhos de ketamina. A capsaicina é a pomada. A gente não acredita em pomada, né? Eu, pelo menos, não acreditava. Até que apareceu essa bendita capsaicina. Capsaicina é assim. Ela é a base de pimenta. Ela arde, mas ela arde muito. Mas ela arde demais. Ela é uma coisa horrível, é muito ruim. Mas ela faz como? Ela faz, se eu digo que toda vez que eu tenho dor, eu tenho muita substância P, eu quero acabar com a substância P. Ela vai depletar a substância P. Você passa um pouquinho da capsaicina, um pouquinho mesmo, só assim, do trajeto do nervo, que está doendo, formigando, e ele vai ali, acaba com a substância P, que vai ser reproduzida daqui a algum tempo. Mas quando o organismo fizer mais substância P, já deu um alívio de algumas horas junto com as medicações que eu estou fazendo. Então eu tenho uma analgesia. Eu sempre exagero nessa queimação, queima mesmo, não exagero assim também não, mas queima muito, viu? Não? Prescreve manipulação. Bom, tá aí. O paciente tem 50 anos, tem câncer de próstata, tratamento com radioterapia, após cirurgia de prostatectomia radical. Ele começa a ter metástase óssea no pubis, tem uma dor contínua, em peso, na região pélvica, com EVA de 9, e que piora quando se movimenta. Que tipo de dor é essa? Dor oncológica. Como é que você vai tratar essa dor? EVA 9. E um adjuvante que está faltando aí, né? E o adjuvante? Que adjuvante? Antidepressivo. Então você faz um pouquinho de antidepressivo, amitriptilina 12,5. Você faz. É lógico que ele não chegou para mim assim, né? Ele chegou lá no comecinho com a dor 7. Eu também não vou chegar com a morfina de cada. Mesmo que ele chegou hoje para mim com uma dor muito forte, ele já deve estar usando um tramadol. Mas vai que não está usando nada, eu passo uns 10 dias usando tramadol e aí eu aumento a morfina, para não chegar de cara com a morfina, tá bom? Eu não sei quanto é que ele aguenta de opioide. Então, eu já começo com ele aqui com a morfina, 10 mg de 8 em 8, por exemplo, que é uma dose baixa. O antidepressivo e o AINE, do adipirona, 1 grama de 8 em 8, por exemplo. Vou usar anti-inflamatório, dipirona, paracetamol, ibuprofeno. Não, a dor crônica, eu não vou usar, não tem uma dor, não é uma mobilização de dor nenhuma. Eu não vou usar para sempre esse paciente com câncer e eu usando cetoprofeno. Ok? Entenderam?
Então, a prova vai ser mais ou menos isso. Mais ou menos. O importante é entender. Mais para mais. Vai ser. Entenderam? Vocês vão sair daqui sabendo como é uma prescrição de dor. Diga, minha filha. Oi? É só você olhar a escada. Na escada de 1 a 3 é aquele só anti-inflamatório e adjuvante. De 4 a 7 é opioide fraco, anti-inflamatório e adjuvante. E no outro é opioide forte, anti-inflamatório e adjuvante. Entenderam bem